Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Nesse vídeo eu gostaria de fazer uma reflexão sobre a questão da instituição denominacional batista. Eu fui criado numa igreja batista, eu estudei em instituições batistas e tenho trabalhado desde 1983, principalmente em 83 para cá, eu tenho me envolvido basicamente com instituições batistas, sendo pastor de igrejas batistas, dirigindo o colégio batista, trabalhando em liderança de organizações batistas, enfim, tenho uma vida batista. Eu tenho uma gratidão profunda pela história dos batistas na minha vida. A minha convicção de ser batista por princípios ou pelos princípios que os batistas abraçam, me deixa muito à vontade dentro da denominação batista, que envolve igrejas, instituições, convenções, enfim. E, portanto, eu trabalho dentro da Convenção Batista durante toda a minha vida praticamente ministerial. Portanto, deixar de atuar na denominação batista, eu acho que é uma probabilidade muito pequena, mesmo que eu não esteja atuando num cargo, eh, eu daria a minha contribuição de alguma maneira, porque contribuição você não dá pelo cargo que você ocupa, contribuição você dá pelos ideais que você tem, pelo conhecimento que você tem, pela contribuição que você pode dar, estando num cargo ou fora de um cargo. No momento, o meu cargo na denominação batista é um cargo dentro de uma igreja batista local, não é, que é a base de sustentação de todo o trabalho batista, é a igreja local, e eu me sinto confortável por estar numa igreja batista. Isso não quer dizer que eu não me sentiria, ou que eu me sentiria desconfortável numa outra denominação, mas abracei a denominação batista pelos princípios, e são princípios que parte deles são princípios universais, parte deles são princípios particulares. Jesus Cristo, como Senhor, as Escrituras como regra de fé e prática, é um princípio particular do mundo cristão e particularmente do mundo batista, mas você tem a crença na liberdade de pensamento, por exemplo, que é uma crença universal, a crença na liberdade. Então, dessa maneira, eu transito dentro do mundo batista. Luto dentro do mundo batista na perspectiva não apenas de azeitar as estruturas batistas, mas luto dentro do mundo batista por entender que dentro do mundo batista é um sistema em que você também participa da construção de uma sociedade. A sociedade ela é feita de macrosistemas e de microsistemas. Então, quando você pensa, por exemplo, na política, você tem a política internacional formada por diversos grupos, como BRICS, como G7, como OTAN, enfim, ONU, né? São sistemas internacionais de política, e você tem sistemas nacionais de políticas que são representados na atuação no executivo, no legislativo, por exemplo, em nível nacional, ou em nível estadual, ou em nível municipal. São sistemas que tratam aí da vida da sociedade, e tem sistemas que são sistemas menores, que se tornam mais concretos naquilo que a gente chama de instituições, como você tem a instituição escola, instituição hospital, instituição igreja, instituição hospitais. Por aí você vai tendo diversas instituições. E todas as pessoas, de uma maneira geral, fazem parte de um sistema. Na pior das hipóteses, ela faz parte de um sistema familiar. Na pior das hipóteses, ela faz parte de uma instituição familiar. Então, ela vai trabalhar para que a sua família seja boa. Se ela faz parte de uma instituição religiosa, ela vai trabalhar para que as pessoas daquela instituição sejam pessoas felizes, sejam pessoas saudáveis. E em qualquer instituição que você estiver, você vai depender de diversas situações, seja da alimentação, seja da renda, seja
da saúde, seja da educação, seja da cultura, seja do lazer, você vai ter isso dentro de quase todas as instituições. Até em hospital, por exemplo, você tem a oportunidade de estar em determinados hospitais, dependendo da saúde da pessoa, ela tem espaço para o tratamento através do lazer, através da música. Você vai encontrar, enfim, em todos os sistemas, em todas as instituições, você vai encontrar um caminho para você poder contribuir para o bem da sociedade. Então, no meu caso, eu trabalho numa igreja batista local e eu dou a minha contribuição para a vida humana naquela comunidade, seja na dimensão vertical, na dimensão do cultivo da espiritualidade, no cultivo dos relacionamentos interpessoais, no cultivo de uma ética que seja favorável à vida em sociedade. Enfim, isso é um trabalho de vida integral. Da mesma maneira, numa convenção batista. Uma convenção batista ela possibilita, em tese, espaços para comunhão, espaços para educação, espaços para o serviço, enfim, você tem uma série de possibilidades e você tem um elemento ideológico que permeia todas as instituições. Então, hoje o meu trabalho é dentro de uma denominação chamada Batista, nesse exato momento exercendo o cargo numa igreja batista local, mas trazendo a minha experiência, o meu conhecimento, o meu senso crítico, a minha contribuição, através, por exemplo, desse canal voltado especialmente para o público batista, porque é o recorte que eu fiz. Tem pessoas que fazem um recorte menor, outras que fazem um recorte maior da sociedade, mas todos nós trabalhamos dentro de um recorte. Uns trabalham no sindicato, uns trabalham na associação de moradores, enfim, cada um trabalha dentro de um recorte do sistema da sociedade onde nós vivemos. Então, a Convenção Batista, seja ela em nível estadual, seja ela em nível nacional, ela apresenta problemas. Mas ela não apresenta problemas piores, por exemplo, do que o conselho, se eu não me engano, o nome é Conselho Federal de Medicina, se eu não me engano, esse é o nome. Você vai ter política de pensamentos diferentes dentro daquele conselho. Você vai para a Ordem dos Advogados, você vai ter pessoas das mais liberais às mais conservadoras, seja por que ando, seja pelos costumes, seja pela hermenêutica, enfim, você vai encontrar. E também no meio batista não é diferente. Não é? Existe uma tensão, que é uma tensão criativa, e que às vezes se torna doentia, entre modelos de pensamento. Então, uma instituição batista, e eu faço parte de uma instituição batista, porque eu entendo que as instituições, elas são necessárias à vida do ser humano. Você pode não, dizer que não gosta das instituições porque você não aprofundou a sua compreensão de instituição. Primeiro, porque toda a sociedade é feita de instituições e você faz parte, sim, de uma instituição, seja ela qual for. E segundo, porque o problema geralmente não é a instituição. O problema são as pessoas que comandam a instituição, as pessoas que exercem influência na instituição. E se é uma instituição democrática, você vai ter que aprender a lidar com as tensões da democracia. Tensões inevitáveis do pensamento que hoje vence, o outro pensamento que é vencido, mas que na caminhada, nos diálogos, nas discussões, nas interações, surgem outras formas de pensar e hoje o pensamento que é dominante, amanhã ele é vencido. E o outro passa a dominar isso, faz parte de uma caminhada institucional. Então, é nessa perspectiva que, até esse momento da minha vida, eu entendo que a minha contribuição é dentro desse sistema, chamado Convenção Batista, ou um sistema de denominação batista, que é formado por igrejas, colégios, instituições sociais, instituições missionárias, instituições de educação teológica, enfim, uma série de instituições, e é um sistema e que eu faço parte desse sistema. E dentro desse sistema eu tenho as críticas que eu faço ao sistema, as coisas que eu acho que são boas no sistema, as pessoas que eu faço crítica, porque eu acho que elas são tóxicas para o sistema, as pessoas que eu acho que são pessoas saudáveis, pessoas que têm uma contribuição positiva a dar dentro do sistema. E vice-versa. As pessoas olham para mim e tem coisas que elas aplaudem, que elas gostam da minha contribuição, e tem coisas que elas não gostam.
Você tem um outro tipo de pessoa, mas que esse aí já é um tipo doentio. É aquela pessoa que não aprendeu que nós somos diferentes, não aprendeu que a instituição batista tem na sua origem a liberdade individual, a liberdade de crença, a liberdade de pensamento, o sacerdócio individual de cada crente, e porque ela tem essa compreensão filosófico-teológica, filosófico-sociológico-teológica, por exemplo, essa pessoa não entendendo isso, ela quer que os outros sejam a sua imagem e semelhança. E elas, em vez de contribuírem com o diálogo, elas contribuem com a força, o uso da força, a tentativa de difamar pessoas, de mentir sobre o seu semelhante, para que ela possa exercer o seu poder. E isso acontece dentro da igreja. E não acontece só na Igreja Batista, não. Você vai para a carta de Paulo, por exemplo, aos Coríntios, se eu não estou equivocado, Paulo falava da divisão que havia: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e havia uma divisão dentro da igreja porque cada um tinha as suas preferências de liderança, que nada mais eram do que preferências políticas. Havia do judaísmo os judeus mais radicais, que faziam seus partidos políticos, mesmo tendo se convertido à fé cristã, mas continuavam trazendo suas ideias judaicas para dentro do cristianismo. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E, portanto, essa luta é uma luta necessária, é uma luta inevitável. Quanto mais nós nos tornamos capazes de dialogar, capazes de respeitar o outro, quanto mais nós amadurecemos na capacidade de escutar o outro, de ser empático, de ser compassivo, de se colocar no lugar do outro, mais nós conseguimos construir coletivamente uma caminhada. Quanto maior é a nossa dificuldade de dialogar e, sobretudo, de respeitar o direito do outro, não é? E cada um saber que a sua liberdade ela vai até quando começa a liberdade do outro e vice-versa. Então, quando isso não acontece, nós temos problemas doentios dentro da instituição. Hoje, nós vivemos uma situação que eu, pessoalmente, por já ter mais de 6 décadas vivendo dentro de uma denominação batista e pelo menos meio século ocupando algum cargo de liderança dentro da instituição denominacional ou de alguma instituição denominacional, na minha avaliação, nós estamos vivendo um momento doentio. Doentio não só em relação à nossa história, porque um grupo assumiu o poder e criou estratégias de dominação, de controle, desrespeitando a história da pluralidade interna da denominação batista. Isso é uma coisa doentia, como doentia também é a educação teológico-ministerial, porque dentro desse controle nós não estamos ensinando pastores a serem seres pensantes, mas estamos ensinando pastores que são controlados por uma ideologia, e é uma ideologia mais política social do que uma ideologia teológica, e, portanto, nós vivemos um momento de enfermidade. Agora, a nossa luta é pela cura. E a nossa luta é pela cura. Você vai ter uma pessoa que pensa o oposto de mim e vai dizer assim: não, nós estamos curando a denominação, expulsando aqueles que pensam diferente. Eles pensam que isso é cura. E eu não acredito que isso seja cura. As evidências históricas demonstram que isso não é cura. Isso é totalitarismo, isso é autoritarismo, isso é fascismo, isso é comunismo. Qualquer sistema que você possa se lembrar na história de dominação de um pensamento e da tentativa de colocar um grupo de pessoas sob o seu controle, como se você fosse Deus e todos tivessem que ser a sua imagem e semelhança. Então, eu entendo que nós estamos vivendo um momento doentio nas nossas instituições, não em todas. Há quem diga, por exemplo, que as igrejas batistas vão muito bem, as convenções que estão indo mal. Eu não tenho como dizer isso porque eu não vivo. Eu até tenho uma ojeriza quando eu escuto alguns pregadores dizendo a igreja evangélica no Brasil, a igreja brasileira, como se ele tivesse ido a igrejas em quantidade suficiente para fazer as coisas que ele quer. Eu me lembro aqui, eu não poderia deixar, eu publiquei 2 ou 3 vídeos, se eu não me engano, fazendo umas colocações críticas à escolha de criação de chanceler
na Convenção Batista Brasileira, e depois o presidente da Convenção Batista Brasileira, juntamente com o novo chanceler da Convenção Batista Brasileira, com o jornalista também do Conselho da Convenção, produziram um vídeo que está disponível na internet. E como foi a conclusão? Como foi que o presidente da Convenção Batista Brasileira chegou à conclusão que nós deveríamos ter um chanceler? Bom, a explicação dele, observe, uma pessoa que fala de planejamento estratégico, que a convenção tem que ter um planejamento estratégico, e aí ele diz assim, não, eu estive um período, depois que eu deixei o pastorado da minha igreja, eu estive pregando em algumas igrejas em diversos campos do Brasil, e o que eu ouvia das pessoas é que nós estamos distantes e nós estamos precisando nos aproximar. Bom, isso não é um diagnóstico adequado para você fazer um planejamento estratégico, porque eu ouvi, não é, o fato de eu ter ouvido meia dúzia, 10, se você tem, como nós dizemos, 2 milhões de batistas, quantos milhões de batistas, quantos mil batistas, quantas centenas de batistas, quantas dezenas de batistas ele ouviu para poder dizer que o diagnóstico dele é um diagnóstico crível, que retrata a realidade. E a partir daí você contratar para criar um cargo na denominação, dizendo que porque você escutou diversas pessoas reclamando que estavam vivendo muito distantes, vão criar um chanceler para resolver esse problema. Me desculpe, eu entendo que isso é uma manifestação doentia do que significa a questão de diagnóstico. Não é? Porque para você ter um diagnóstico para dizer assim, eu quero criar um cargo ou eu quero eliminar um cargo de uma instituição, eu preciso ter dados muito bem elaborados. É mais do que eu ouvi dizer, eu acho que, eu acredito que, eu tenho convicção que, porque não é assim que funciona. Não é dessa maneira. Então, esse tipo de enfermidade que nós vivemos, não é, dentro da instituição desanima muitas pessoas. Mas eu acho que não vale a pena desanimar, não. Eu acho que a gente tem que continuar lutando, e é nesse espírito que eu vou agora gravar algumas palavras relacionadas às eleições da Convenção Batista de Pernambuco. Eleições que se aproximam, que as pessoas estão em campo, né? Reuniões estão sendo feitas ali. Quem não participa dessas reuniões chega na Assembleia da Convenção e chega na eleição e ela acredita que o pregador, o presidente, diz assim, agora a gente vai ter eleição, nós agora vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos ilumine, mas ele não conta que ele fez a articulação, que ele se reuniu, que ele quer ser reeleito, que ele quer fazer composição. Isso não, é uma mistificação. É uma mistificação. Isso também é uma enfermidade institucional. E observe, eu não sou contra a oração antes da eleição. Eu sou a favor. Eu sou contra a hipocrisia. Eu sou contra a mistificação. Eu sou contra você colocar como se fosse Deus que fosse fazer aquilo naquele momento, quando você fez toda uma estrutura. Eu acredito na ação de Deus, mas Deus usa pessoas. E se nós não temos uma ética política adequada, nós também não vamos ter resultados adequados. Enfim, vamos falar sobre isso com mais calma no próximo vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, e certamente isso ajudará outras pessoas a terem acesso ao canal Voz Batista Brasil. Eu sou Edivar Gimenez de Oliveira e sou um pastor batista expressando o meu pensamento sobre a vida batista neste vídeo.